Bom dia. A paz do Senhor. Quem trouxe a sua Bíblia hoje? Levante sua Bíblia, deixa eu ver. Pode ser eletrônica também, aquela que está no celular, no tablet. Tenho alguns textos aqui separados nesta manhã. Eu queria compartilhar com vocês às vezes parece que os textos que nós lemos são repetitivos. E eles são repetitivos. Nós repetimos várias vezes. Talvez quando você ouça, de repente, a gente ler um texto e diz de novo. Eu já conheço essa história, eu já conheço esse texto. Mas tudo que nós vamos discorrer nesta manhã vai nos levar para um ponto final, porque tudo tem um princípio, um meio e um fim. Então nós temos uma sequência. E no final nós temos algo muito importante para falarmos. Deus criou todas as coisas, e entre elas criou a raça humana, começando com Adão. Por gentileza, alguém leia Gênesis capítulo 2, versos 7 e 8. Gênesis capítulo 2, 7 e 8. Quem achar primeiro, lê. Quem for bom de Bíblia vai ler bastante versículo hoje. Pode ler, minha irmã. Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, Yahvé, Deus, havia plantado um jardim na região do Éden, no Oriente, para os lados do leste, e ali colocou o ser humano que formava. Amém. É o 8, desculpe então, meu. O irmãozinho ia lendo junto, a próxima é sua. Eu quero que você considere que Deus criou o ser humano, porque isso foi um desejo da vontade de Deus. Deus criou todas as coisas. Se você vê a sequência aí no livro de Gênesis, como Deus foi criando, alguma coisa boa, outra coisa ruim, uma coisa perfeita, outra imperfeita, foi assim? Não, não foi. Ele criava e via que era bom. Deus não criou coisa ruim, Deus criou só coisa boa. Quem criou coisa ruim foi o diabo. Mas em cima disso também Deus criou coisa muito boa para nós. Então, Deus criou o ser humano, Deus criou o homem, como nós ouvimos a leitura, no capítulo 2, versículos 7 e 8. E eu queria agora, em Gênesis 2, 15, a ordem do Senhor foi lavrar e guardar. Alguém leia para mim Gênesis capítulo 2, versículo 15. Pode ler, irmão. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Amém. Então é interessante a gente notar que ainda não tinha acontecido o pecado, não tinha acontecido a queda. E aquilo lá não era um parque de diversões. Deus colocou o homem lá com objetivos, né? E ele tinha função a cumprir. Deus o colocou para lavrar e para guardar. Eu não sei bem o sentido dessa palavra guardar, mas nos supõe alguma coisa, né?
Não sabemos se Adão tinha que guardar de alguma coisa o jardim ou a ele próprio, mas nós sabemos pela história algumas coisas que já nos vêm na mente nesse instante. Então, Adão tinha um trabalho, tinha uma missão, tinha uma ordem a executar, porque todos nós estamos debaixo de um plano de Deus. Nós não estamos aqui passeando nesse mundo, não estamos aqui de férias, não é hora do recreio. Principalmente os servos de Deus, que já conhecem Jesus, têm um objetivo, têm uma missão, têm uma realização. Deus já mandou uma palavra para a irmãzinha hoje cedo lá. Deus tem urgência no que Ele quer que você faça. Não demore, se prontifique, se disponha, vá em frente. Em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, ainda no capítulo 2 de Gênesis, versículos 16 e 17. Quem achar primeiro pode ler, bem alto para todo mundo ouvir. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: da árvore de todo o jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então nós vemos, nestes dois versículos, nós vemos que Deus estabeleceu permissões e também proibições. Sabe, Deus age dessa forma. Ele estabelece as suas condições. Nós precisamos entender que Deus, Ele é amor, Ele é bondade, Ele é generosidade, mas Ele é justiça. E Ele é Deus. Sabe, nós precisamos entender que nós não sentamos numa mesa de reuniões para discutir problemas com Deus e tentar convencê-lo de alguma coisa, orientá-lo, discutir. Não, Deus é o Senhor, Ele sabe todas as coisas. O que nós precisamos é aprender a nos sujeitar à vontade de Deus. Não é Deus que vai se enquadrar a nós, somos nós que temos que nos enquadrar com a vontade de Deus, com a sua palavra, com aquilo que Ele nos ensina. Então nós vemos que Deus deu liberdades, deu permissões e estabeleceu limites e proibições também, como foi lido pela nossa pastora agora mesmo. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Esse versículo é muito bom. O que diz aí? E disse o Senhor, Deus: não é bom que o homem esteja só, para dar-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea. Amém. Foi aí que tudo começou. Não lembro, Deus falou e viu que era bom. Mas Deus viu essa necessidade, irmãos. Deus, na sua sabedoria, no seu poder, na sua graça e na sua misericórdia, Ele sabia da importância de uma companheira para o homem que Ele tinha acabado de criar. E com certeza foi bom, Ele fez alguma coisa boa. Como eu já disse agora há pouco, quem faz as coisas ruins é o diabo. Deus não faz nada ruim, Deus faz as coisas perfeitas, né? Então nós vemos que Eva foi formada, como nós sabemos, da costela de Adão. Interessante que na descrição daqui de Gênesis, onde nós estamos lendo esses versículos, quando Deus cria o Éden, coloca Adão e Eva, eu não vejo Deus fazer nenhum aviso. Deus não toca para Adão nem para Eva dizendo: olha, está tudo bem, está tudo bonito, está tudo maravilhoso,
mas tomem cuidado porque nós temos um inimigo. Não há, Deus não os previne, não avisa. Você pode perceber que não há uma ausência, um silêncio de Deus a esse respeito. E eu estive pensando, eu digo, Senhor, o diabo já tinha pecado, Lúcifer já tinha caído, ele já existia, ele já estava ali, o Senhor sabia tudo o que ia acontecer. Por que Adão não foi prevenido, Eva não foi prevenido, né? Não foram orientados pelo Senhor de que havia um inimigo à espreita, olhando, se acercando, para criar toda aquela situação de pecado? Você sabe por quê? Porque quando nós estamos em comunhão com Deus, não há inimigo. Quando nós estamos em comunhão, nós estamos ligados com Deus, não tem inimigo, o diabo não tem poder nenhum quando você estiver em Cristo. Sabe? E Adão e Eva estavam em perfeita comunhão com Deus, em perfeita ligação, contemplando a presença do Senhor. E não havia o que o diabo fazer naquela circunstância, que o diabo sabia perfeitamente que primeiro precisaria fazer o homem pecar, negar o seu Deus, para que ele pudesse ter acesso. Até então, nesse momento, não tinha inimigo, não tinha como o diabo interferir no relacionamento de Adão e Eva com Deus. Aí você vê uma coisa interessante. Nós sabemos o que aconteceu, todos conhecem a história, vocês já leram isso diversas vezes. E eu me pergunto, por que o diabo tomou a forma de uma serpente, de um animal? Fugiu, escondeu a sua forma natural e se escondeu atrás da forma de uma serpente. Eu também estava questionando isso, dizendo, Senhor, por quê? Porque talvez ele pudesse ser identificado de alguma maneira, se ele viesse na sua apresentação natural, normal, ele poderia ser visto como inimigo, identificado como um inimigo de Deus. E a gente aí tira uma lição muito interessante. O diabo sempre vem fantasiado. Ele não vem ao natural. Ele sempre se esconde atrás de uma fantasia. E nós, muitas vezes, nos iludimos, nos enganando, porque olhamos para algo, recebemos algo, percebemos algo, mas não identificamos o diabo por trás, às vezes, de uma certa situação. Então, isso é muito importante a gente analisar isso, que ele veio desta forma, transformado com a aparência de uma serpente, foi dessa forma que ele conseguiu se aproximar, conseguiu captar a atenção de Eva para poder convencê-la a pecar e fazer o seu companheiro, o seu marido pecar também. Interessante que quando o pecado acontece, é isso mais o ponto que eu quero chegar, as consequências do pecado foram imediatas. Imediatas. Eu coloquei aqui assim, consequências do pecado sobre Adão e Eva e a raça humana. O que aconteceu com eles naquele momento em que eles pecaram? Naquele momento, pecaram por quê? Porque desobedeceram a Deus. Deixaram de cumprir aquilo que Deus tinha dado como ordem, tinha colocado como o que eles deveriam seguir, e eles passaram a atender justamente quem? O inimigo de Deus, Lúcifer, Satanás, e comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. Lembrando sempre que não tem história de maçã, a Bíblia não fala em maçã, a Bíblia fala no fruto do conhecimento da ciência do bem e do mal, né? Então, o que aconteceu? Imediatamente, eles receberam, eles foram contaminados pelo pecado e perderam, naquele momento morreu, acabou, cortou a comunhão deles com Deus, não havia mais comunhão, que é o que acontece com todo ser humano até hoje. Quando Deus se aproximou, quando Deus veio,
Adão e Eva fizeram o quê? Foram se esconder atrás lá de um arbusto, de uma árvorezinha, foram se esconder. E Deus passando, como Ele fazia todos os dias, Ele sabia onde eles estavam, claro que Deus sabia, mas Deus perguntou: onde estás, Adão? Cadê você? Ah, estou aqui, Senhor, escondidinho. Ué, o que houve? É que nós estávamos nus e tivemos medo e vergonha de Deus. E quem foi que falou para vocês que vocês estavam nus, que vocês estão nus? E eles tentaram, nós sabemos bem da história, fazer umas roupinhas, Adão e Eva, mas Deus providenciou o que eles precisavam, porque mesmo dentro daquela situação de pecado, de afronta contra Deus, Deus sempre usando de misericórdia. Como Deus é misericordioso. O Senhor providenciou roupas de peles, provavelmente de animais, que cobriram o corpo deles. Então, ocorreram imediatas mudanças na vida, no corpo, na mente, na alma de Adão e Eva. Uma coisa interessante, é importante, acho que a gente tem que dar uma paradinha aqui. Como a nudez passou a ter uma situação de destaque nessa queda. Como isso interferiu diretamente. Adão já não olhava mais para Eva da mesma forma como ele olhava antes do pecado. Não. Aquele olhar de pureza, de santidade, de comunhão, acabou. Agora ele já era um homem, como nós somos nos dias de hoje. Eva era uma mulher, como vocês são mulheres no dia de hoje. E nós percebemos que Deus procurou cobrir a nudez. E o diabo, até hoje, procura expor a nudez. E nós não nos apercebemos. Às vezes a gente faz alguns comentários. Irmão, minha irmã, você precisa tentar para isso. Isso é uma das maiores armas que o diabo usa sobre a face da terra, o homem e a mulher, é a questão sexual, a atração sexual. O olhar do homem está contaminado, está carregado de pecado, de malícia, consequência do pecado. Não é porque você é ruim, não, isso é inerente. Sabe, o corpo da mulher exerce uma atração terrível nos olhos do homem. Hoje é muito comum, até pelo tamanho dos vestidinhos que estão cada vez menores, as mulheres usam uma bermuda, alguma coisa assim, né? Mas é interessante você ver que às vezes ela está sentada, ela está até com uma bermuda aqui no meio da coxa, mas se aparecer um pedacinho da coxa, o cara está assim, desesperado. Sabe? Não tem nada para ver, mas aquele pedacinho de perna é uma fixação. Irmã, você tem que acordar para isso. Por que o diabo faz isso? Porque isso pode significar a tua eternidade no inferno, e o diabo sabe disso. Jesus disse assim, eu até marquei aqui o versículo, deixa eu encontrar. Mateus 5, 28. Quem achar primeiro pode ler. Willy, cadê sua Bíblia? Willy, você não pode só cantar, tem que ler a Bíblia também, Willy. Mateus 5, 28, quem achou? Amém. Diga, pastora. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Vai faltar espaço no inferno para jogar tanta gente lá. É sério, pastor?
Isso é verdade, pastor? Aí eu fico pensando, Jesus disse que o homem que olhar impuro, que isso é o que você mais vê, né? O homem que não tem Jesus, os que têm Jesus já é difícil, a gente precisa, Senhor, tem misericórdia. Os que não têm Jesus é pior ainda, né? Agora, vamos concordar também que as mulheres gostam de provocar, né? Quanto mais ser sensual, as propagandas de televisão, de roupas e cosméticos, seja mais sensual, roupas das lingeries, seja mais sensual. A mulher tem que ser sensual para o marido dela. Não é verdade, pastor? Tem que ser sensual para o marido dela, não sensual na rua. Tem marido que parece que gosta de exibir a mulher, todo mundo olhando, parece que ele tem uma satisfação de ver aquilo lá. Jesus disse que o homem que olhar com desejo impuro, com pensamento impuro por uma mulher, que ele já adulterou. Você, como serva de Deus, tem uma responsabilidade, sabe? Porque de repente um homem pode olhar com pensamento impuro para você, desde que você não tenha participação, não esteja se comportando de uma maneira provocante para que isso ocorra. Agora, se o cara é tarado, é louco, é outro problema, é problema dele. Você não está em culpa diante de Deus. Agora, nós vemos a situação, irmãos, eu falo coisas que são importantes para nós como servos de Deus. Já faz alguns anos, eu já comentava, até antes de conhecer a Dulce, que nós estamos casados só há 5 anos, estamos em lua de mel ainda. Mas você lembra que de uns tempos, alguns anos, as menininhas, criancinhas, com esses programas de televisão, com sainha curtinha, coxinha de fora, botinha, saltinho, tal, boca pintada. Meu irmão, sabe, eu não sei se eu estou louco, se eu estou no outro planeta, mas alguns anos atrás, uma criança de 5, 6, 7 anos era criança. Uma menina com 10, 11 anos de idade, ela brincava de boneca. Hoje ela está brincando de segurar nenê mesmo. Com 11, 12 anos, estão ficando grávida. Sabe? E tudo isso advém do quê? Da consequência do pecado. Você veja bem uma coisa. Jó 31, livro de Jó, capítulo 31, versículo 1. Quem achar, leia. Não, o Willi vai ler agora. Pastor, ele não está encontrando nem na... 31, 1. Ô, pastor. Fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Continua? Não, tudo bem. É que a sua versão, a minha fala diferente, mas é isso mesmo. Lê de novo. Fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Jó falou isso. Que ele fez acordo, ele fez um concerto com os olhos dele para não olhar de maneira pecaminosa para uma mulher, para uma moça, para uma jovem. Sabe por quê? Isso é Bíblia, irmão. Sabe por que Jó falou isso? Porque ele conhecia Deus, ele conhecia a lei de Deus. Nós precisamos conhecer o que Deus diz. Porque às vezes nós estamos fazendo tudo errado na nossa vida, estamos procedendo erradamente. E não sei, Deus não me abençoa. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Você pode me xingar, falar de mim, fala, coitadinho do velhinho, está com 75 anos, está gagá, pode falar. Irmão, você ir numa praia hoje, com essas mulheres tudo pelada, com o bumbum de fora, com tudo de fora, e os caras tudo com uma cara assim de homem sério. Homem sério coisa nenhuma, o inferno está na mente, nos olhos de cada um deles.
sabe? E Deus não se agrada disso. Você quer ir, pode ir, vai para a piscina, para a praia, para onde você quiser. Ou então, sabe, seja sensato, procure um lugar mais isolado, um lugar mais quieto, um lugar onde você possa manter a sua comunhão com Deus. Porque não dá para viver fazendo essas coisas, participando dessas coisas e querer estar em comunhão com Deus. Um dia você vem aqui, ó Jesus, ó glória, no outro dia você vai para a farra. A farra que eu digo não é farra, é a farra dentro da cabeça. O diabo faz uma peste, ele faz uma churrascada na sua cabeça. Nós não podemos, sabe, tirar a santidade dos nossos olhos e achar que está tudo bem. Não, não está tudo bem. Eu estou falando de Bíblia, o que a Bíblia diz, o que a Bíblia orienta. O caráter de Deus é santo. O que para ele, o que para Deus era pecado, há 10 mil anos atrás, continua sendo pecado do mesmo jeito. Nós sabemos que hoje nós não vamos viver como há 10 mil anos atrás. Mas dentro dessa geração, nós podemos viver com santidade. É umas coisas assim que eu não entendo. Outro dia, faz alguns dias, eu vi uma fotografia do pastor Haroldo, do pastor Afúvia, eles foram num casamento, ele todo de... nem sei se era smoking e tal, ele estava todo no rigor, a pastora também. Eu digo, misericórdia, por que o senhor não foi de bermuda e de chinelão, pastor? Na minha casa, outro dia, o senhor foi tomar um café, o senhor foi à vontade, foi de bermuda, tal, tudo bem. Não podia entrar. Por que às vezes para servir a Deus nós não temos essa reverência? Por que às vezes para ir num culto de adoração a Deus nós não temos a mesma reverência? Nós achamos que podemos de qualquer maneira. Ó, irmãos, você perdoa. Eu estou falando isso para você, mas nós inclinamos a cabeça aqui diante de um Deus que é santo, que transformou as nossas vidas, que nos fez conhecer Jesus, que nós reverenciamos. Nós temos que reverenciar também com as nossas ações, com os nossos comportamentos, com as nossas ações, de acordo com a palavra de Deus. Eu não quero que você faça 1 milímetro, 1 centímetro fora do que está escrito na palavra de Deus, mas que a palavra de Deus seja o prumo para a tua vida. Hoje é comum, eu converso com crentes, eu não sei se é a criação que é diferente. Eu não costumo falar palavrão, eu não consigo falar palavrão. E você quer ver eu ficar horrorizado e ver mulher falar palavrão? Eu acho tão horrível, eu acho a mulher uma coisa tão delicada, desbocada falando palavrão. Oh, me poupe, viu? Mas você conversa com um crente hoje que usa termos, como é que pode? Sabe? Parece que não tem nem consciência, nem noção do que está falando. Já vi crente conversando comigo e com a minha esposa, com a Dulce, falando besteira, falando palavrão. Digo, como é que pode uma linguagem dessa? Sabe? E Paulo, e a Bíblia fala isso, não haja entre vós palavras torpes, palavras chulas, sabe? Nós precisamos ter um cuidado, nós somos crentes, nós somos alcançados por Jesus Cristo. A obra que Ele realizou foi uma obra de redenção. Eu coloquei aqui, o caráter de Deus é santo. O que para Ele era pecado no passado, há 5 mil anos, há 10 mil anos atrás, continua sendo hoje da mesma maneira. As doutrinas e ensinos do Senhor não sofrem influência de mudança e alterações com o passar dos anos. Isso aqui não muda, não sofre alteração, modernismo, essa coisa toda, sabe? A palavra de Deus continua sendo a mesma. Claro que nós não vivemos como em 200 anos atrás. A irmã não vai se vestir como se vestia uma senhora de 200 anos atrás. Nós sabemos isso. Agora, dentro da nossa realidade, dentro do mundo atual, sejamos diferença, sejamos um bom testemunho da presença de Cristo em nossa vida. Amém. Eu recomendo para vocês, não vou fazer a leitura agora porque é longa. Na hora que você tiver um tempinho, vá lá no capítulo 18 de Levítico, e leia
capítulo 18 de Levítico, que é muito bom. Relações sexuais ilícitas que Deus condena. Vai ler lá, que hoje está virada bagunça, né? Você já leu Levítico capítulo 1? Inclusive tem uma coisa que hoje precisa ser rasgada, tirada. Porque lá diz que o Senhor abomina homem deitando com outro homem na cama para ter relações sexuais, como se fosse homem e mulher, sendo dois homens. Ou duas mulheres agindo na mesma prática. A Bíblia é muito clara. A Bíblia é muito clara. Eu não posso dizer para você, sabe, hoje nós somos orientados pela lei que não se pode dizer isso nem no púlpito porque considera-se crime, não sei o quê. Meu irmão, eu estou me lixando. Se tiver que me prender, prenda, mas a palavra de Deus eu vou falar a verdade. Você quer saber? O homossexualismo é condenado pela palavra de Deus. É condenado pela palavra de Deus. Ah, pastor, mas olha, eu sei que isso é um problema, uma discussão muito longa. Só que nós temos que ter consciência, porque a hora que chegar o momento de estarmos diante de Deus, Deus vai cobrar de mim, do pastor Haroldo, da pastora Fúvia, de cada pastor, de cada pregador, de cada líder de célula, sabe? Se você passou a mão, sabe, uma fantasiazinha, quem fantasia é o diabo. Nós não fantasiamos, nós entregamos a palavra como ela é. Leia a Bíblia, receba a palavra de Deus. Só que as doutrinas, ensinamentos do Senhor, aí que nós vamos entrar, todas essas coisas que a Bíblia fala são contra a nossa natureza pecaminosa. Não é isso que nós queremos não, meu irmão. A nossa carne não deseja isso. Nós vivemos uma vida de combate, de luta, de resistência. E é isso, dia a dia resistindo. A cada instante, a cada coisa, a cada situação. Para sermos fiéis ao Senhor. Porque a nossa natureza, a nossa natureza humana, a nossa carne não se converte. Você converteu, você é crente, você conhece Jesus, mas a tua carne não está convertida não, minha irmã. Se alguém te ofender, se alguém disser alguma coisa, tem vontade já de levantar o braço, reagir de uma outra forma. Irmãos, Jesus nos salva, nos dá uma natureza divina, mas a nossa carne é uma luta constante dia a dia. Para nós andarmos nos caminhos do Senhor. Porém, as doutrinas e ensinos do Senhor são contra a nossa natureza, adquirida através do pecado. O ser humano é morto espiritualmente, separados de Deus, condenados ao inferno e à condenação eterna. Mas este nunca foi o desejo de Deus. Deus nunca desejou mandar ninguém para o inferno, muito pelo contrário. O que está expresso no Evangelho de João 3,16 é a verdade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O desejo de Deus é a salvação de cada um de nós. Deus entregou Jesus para morrer na cruz do Calvário para que nós fôssemos fortalecidos, salvos, libertos. O Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. É por isso que você está aqui hoje, porque houve um convencimento, uma convicção. Eu sou um pecador, estou condenado, preciso de salvação e Jesus é essa salvação para a minha vida. Centenas de anos se passaram e nós estamos no ano de 2019 e multidões ao redor do mundo lotam templos, cantam louvores e principalmente proclamam terem recebido a Jesus como seu Senhor e Salvador. Se batizam, choram, comovidos ao ouvir ministrações.
Porém, a Bíblia, nos seus ensinos e fundamentos que Jesus deu, é que nós precisamos ter uma vida transformada pelo seu poder. Estou fazendo toda essa descrição porque a luta contra o pecado está aí para cada um de nós. Para cada um de nós. A luta contra o pecado é uma realidade. Deus fez um plano de salvação santo, poderoso, para que nós fôssemos morar no céu. E nós estamos a caminho deste céu, passando por esse mundo tenebroso. Eu queria dizer para você nessa manhã, que nós sabemos bem a nossa carne, o nosso corpo, a nossa vida, como ela era sem Jesus. Nós vivíamos um tipo de vida, mas nós conhecemos Jesus, o aceitamos como Salvador, e cada um que aqui está nesta manhã tem um tipo de experiência com Deus. Cada um de vocês tem uma experiência com Deus. Cada um de vocês tem ou não tem uma vida espiritual. E eu queria caminhar para concluir essa ministração, falando para você, eu queria citar aqui 4 grupos de pessoas, 4 grupos, 4 situações. E eu vou te garantir que você está incluso em um desses grupos, mesmo que você não queira, você está incluso em um desses grupos. E eu queria concluir a ministração para que você analisasse, diante de tudo isso que eu estou dizendo, e eu sei que tem pessoas aqui que estão chocadas, estão sensibilizadas, pô, pastor, o senhor distribuiu pancada para tudo quanto foi lado, tal. Estou pregando a Bíblia para você. Não vim aqui pregar doutrina, nem invenção na minha cabeça, estou falando de Jesus, estou falando da palavra de Deus. Estou falando do que Deus deseja para nós e para a nossa vida. Porque hoje, meu irmão, a coisa está... Tem irmãozinho que sai do culto e vai para um motel com a namorada. Tem gente, tem papai e mamãe que deixa o filho, a filha dormir com o namorado, com a namorada em casa, no mesmo quarto, mas eles não fazem nada, não, ficam rezando a noite toda. Deixa eu dizer uma coisa para você. Primeiro grupo de pessoas que possam estar aqui ou não, não sei, mas um desses grupos você vai estar. Aqueles que são mortos espiritualmente, não tem nenhuma vida espiritual, e tudo que eu estou dizendo para você é um monte de baboseira, porque você não aceita nada do que eu estou dizendo, sabe, você não tem luz espiritual nenhuma, sabe, você veio porque alguém te convidou, você veio para passear, você veio para acompanhar a esposa ou o esposo, sabe, você nem sabe por que veio, é um morto espiritual, ainda não encontrou Deus, não encontrou Jesus, mas está sentado aqui. Porque no meio do grupo de pessoas, existem aqueles que estão mortos espiritualmente, vive a sua vida do jeito que quer, de qualquer maneira, tal, sabe, isso aqui é tudo muito interessante, mas não diz nada para você. Esse é um grupo. Espero que você não faça parte dele. Amém. Você pode fazer parte de um grupo daqueles que se chamam os religiosos. Oh, eu gosto tanto quando eu vou na Alfa e Ômega. Nossa, eu gosto do louvor, é uma bênção. Puxa, sabe, tem até o Peninha. Vou lá, tem até o Peninha. Peninha, quem veio para ver você hoje está frustrado, porque tu está com essa máscara aí. Ó, irmãozinho veio para ver o Peninha, coitado. Brincadeira, ele veio para adorar a Deus. Mas ele queria conhecer o Peninha. Tem gente que é religioso. Religioso, é o grupo dos religiosos. Não tem experiência nenhuma com Deus, mas gosta.
Puxa, o pastor Haroldo tem uma oratória, como fala aquele homem, que maravilha, como eu gosto dele. Tenho tantos amigos da Alfa e Ômega, que maravilha. São os religiosos, não tem experiência nenhuma com Deus, mas gosta do ambiente. Seja bem-vindo, uma hora você se converte. Esse ambiente é perigoso, viu? Esse aqui era uma figura. A pastora Fúvia arrumou lá para ir pegar uma caixa, não sei o quê. O coitado está aqui hoje, indo para o céu. Fiquei sabendo do testemunho, né? Graças a Deus, o William tem um testemunho tão glorioso, né? É assim, tem aquele que vem, está participando religiosamente, mas não tem uma experiência. Não sei se está nesse grupo ou não. Se tiver, espero que você de religioso passe a ser crente de verdade. Aí depois tem um outro grupo. É o grupo dos crentes que foram convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Conheceram Jesus. Têm experimentado das bênçãos espirituais. Até já fui curado. Mas são os rebeldes. São os rebeldes. Não é bem assim, não. Isso que a pastora Fúvia fala, Isso é muito relativo. Isso é muito relativo. Esse negócio de não poder ir na praia de biquíni, de fio dental, isso é muito relativo. São aqueles crentes que são crentes, foram tocados por Deus, experimentaram a conversão, matando uma rebeldia, que precisa 3 anjos, mas o Senhor Jesus, vem cabra, que é difícil. São aqueles crentes que conhecem Jesus, mas querem viver a vida do seu jeitão. Não querem viver a sua vida de agir de acordo com a palavra de Deus. Agora não para de torrar a paciência do pastor. Pastor, ora por mim. Não, pastor, isso não resolve, pastor. Não percebe que é a própria mão de Deus que não deixa as coisas melhorar, porque Deus é juízo também. O povo não enxerga. O povo é cego. Você viu as coisas que estão acontecendo? Lá em Brumadinho, agora morreu mais 10 queimados. Tanta coisa, mas daqui a pouco vai todo mundo para o São Paulo. Não estão nem aí, ninguém está chorando pelos mortos, não. Já estão fazendo propaganda aí do carnaval e tal. Crente não pode ser assim. Então tem um terceiro grupo que eu estou citando para vocês, que são os crentes, conheceram Jesus, foram tocados, receberam a palavra, se batizaram, estão aqui, mas estão em rebeldia. O Espírito Santo fala. Você sente o Espírito Santo falar com você? Você ouve quando o Espírito Santo diz assim, minha serva, não faz isso. Meu servo, não vai por aí, eu não quero que você faça. Eu sinto o Espírito Santo falar comigo. Sinto quando ele se entristece. Sinto quando ele se afasta. Misericórdia, misericórdia. Olha, é uma coisa triste quando a gente faz alguma coisa que entristece a Deus. Irmãos, já tive a ocasião de passar 20, 30 dias sem sentir a presença de Deus. Parece que é um deserto, parece que é um silêncio, a ausência de Deus. Então nós temos cuidado, porque Deus é real, o Espírito Santo é real. Você conhece Jesus, você aceitou Jesus como seu Salvador, coloca a tua vida, renuncia. Você já saiu do mundo, você não pertence mais ao mundo. Jesus orou ao Pai dizendo, Senhor, Pai, eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Não te peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Esse é o terceiro grupo. Crentes que estão aí, que Deus quer a todo custo te levar para o céu. Mas põe a tua vida em ordem, põe a tua casa em ordem. Não fica com a vida como uma gangorra, uma hora lá em cima, outra hora aqui embaixo, uma hora lá em cima, outra hora lá embaixo. Não. Seja crente, toma uma posição. E depois tem o quarto e último grupo. É aquele grupinho
Um bando de doido, fanático, só pensa em oração, ridículos. Se vestem muito mal, porque não acompanham as modas do mundo. A alta costura, aqueles que vivem na simplicidade, na humildade. Sabe por quê? Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Paulo era um homem que a gente entende que tinha uma cultura, um entendimento. Ele diz que reputou, considerou toda a sabedoria dele como esterco, nada, isso não vale nada. Você pode ter tudo. Você pode ter riqueza, pode ter sabedoria, pode ter, enfim, tudo. Não é pecado, não, é Deus quem dá. Mas se humilhe na presença de Deus. Se humilhe na presença do Senhor. Seja aquele crente que diz: "Ih, a irmãzinha é fanática, essa aí toda hora na oração, tal, só pensa em orar, só pensa..." Sabe? A Bíblia diz que o coração, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Pô, tem gente que se reúne, tem crente que se reúne, você vai na casa dele, ele fala de futebol, ele fala de carnaval, ele fala de viagem, ele fala disso, ele fala daquilo. Ele não tem uma palavra para falar das coisas de Deus. Parece que ele é vazio das coisas espirituais. Irmãos, que grupo você pertence? Não importa. Eu não sou teu juiz, nem estou te julgando. Sabe? Eu acho que eu estou ainda no grupo, no terceiro grupo, daqueles que ainda são rebeldes, que ainda não chegou lá. Eu gostaria de ser aquele crente mesmo, sabe? Mas eu não me sinto assim, não. Eu sinto que eu sou aquele crente rebelde, que ainda estou fazendo minha vontade em muitas coisas. Eu sinto Deus me cobrando, sabe? Você sabe que às vezes eu estou sentado assistindo uma televisão, distraindo lá algum momento, né? A gente estuda a palavra, hoje eu ouvi muita ministração, às vezes... Sabe que eu sinto o Espírito Santo falar assim: "Rapaz, sabe há quanto tempo você está sentado em frente dessa TV? Você não quer dar um tempo aí, não, para orar, ler um pouco a Bíblia?" Sabe? Porque nós somos tão dedicados. Então, eu não penso que eu me julgo melhor ou perfeito ou enquadrado no quarto grupo, não. Eu acho que, a muito custo, pela misericórdia de Deus, eu estou no terceiro. Agora, seria bom que ninguém estivesse naquele primeiro grupo, daqueles que vêm só por vir, vêm conhecer só por conhecer, sem nenhum interesse, sem nenhuma participação, sem nenhum alcance das coisas de Deus. Nem no segundo grupo, daqueles que são os religiosos. Eu gosto de cantar, eu gosto de cultuar, mas não tem uma comunhão com Deus, não tem uma ligação com Deus. Nós precisamos ter uma vida espiritual real com Jesus Cristo, poderosa, fortalecida no Espírito Santo. Irmão, cadê o batismo com o Espírito Santo? Cadê os dons espirituais? Sabe? Eu hoje não vejo mais essas manifestações, esse poder, essas coisas acontecendo. Eu me lembro, já contei para vocês, eu vi pessoas serem tomadas na hora do batismo com o Espírito Santo. Tinha um irmãozinho, um diácono, Oswaldo de Araújo Barros, faz 80 anos que eu não vejo, ele já partiu para o Senhor. Oswaldo era um baiano, diácono, mas não era batizado com o Espírito Santo. E ele desejava muito ser batizado com o Espírito Santo. E eu orava com esse homem, a gente ia para a vigília, orava, e nada, nunca acontecia. E ele orava muito baixinho, e eu dizia: "Oswaldo, ora, levanta a voz, dá uns glórias, uns aleluia, para ver se sente a presença de Deus." Mas era difícil. Eu não sei se eu contei para os irmãos, onde é o prédio do fórum, Praça Clóvis, não, Praça João Mendes, onde tem o prédio do fórum. Há muitos anos atrás, antes de vocês nascerem, ali era um casarão, que era, não sei se era do governo, da prefeitura, estava desativado, foi antes de construírem o fórum. E era um casarão, e eram uns irmãos crentes, era um casal crente, que eram zeladores desse casarão velho lá. Eles eram crentes da Assembleia.
E a gente se conhecia, éramos amigos, e de vez em quando a gente ia lá no casarão para fazer vigília. Era uma delícia, tinha um porão lá e tinha uns móveis antigos, aqueles cadeirões, eu acho que Dom Pedro II sentou, né? Umas cadeiras enormes de madeira, e a gente ia lá orar, passava a madrugada, aquilo era escondido lá, naquela época não tinha problema. E eu levava o Oswaldo, a gente reunia, às vezes reunia 30, 40 crentes lá, e Jesus batizava com o Espírito Santo lá. E um dia o Oswaldo jejuou, tadinho, ele era um cidadão um pouco baixinho, e o Oswaldo lá, ajoelhado num daqueles cadeirões enormes, lá daquele prédião, né? Aquelas madeiras pareciam uma história de lenha. E ele lá, e ele ajoelhado, e ele abraçou a cadeira assim, ele abraçou a cadeira, e ele começou a orar. De repente, irmãos, esse homem começou a tremer, eu nem estava perto dele, ele começou a tremer, e quando ele começou a tremer, que eu vi ele levantar a cadeira assim no ar, e ele saía de joelho assim, andando com a cadeira. Irmãos, ele foi batizado pelo Espírito Santo e quebrou a cadeira inteira no braço. Aí ele dá risada, porque parece até absurdo. Mas a gente vê o tipo de experiência que a pessoa passava, recebia. Não estou dizendo que isso tenha que acontecer obrigatoriamente ou necessariamente hoje, senão vocês vão quebrar as cadeiras de ferro aí. Mas as coisas eram reais. Nós precisamos buscar. Eu sei que os nossos pastores estão buscando com muita disposição, com muita firmeza, algo novo da parte de Deus. Eu sei que há um propósito nesse ano de 2019 de algo novo da parte do Senhor. E Deus responde a oração. Deus responde a oração. Que na manhã desse domingo, irmãos, nós possamos, todos nós, não sermos membros nem participantes do primeiro, segundo nem terceiro grupo, mas que nós possamos buscar a Deus